colocou um negócio que ia ser só isso aqui, ó. De repente os profetas começaram a gritar: tem morte na panela. Sabe por quê? Fazendo uma alegoria, quando você acrescenta ao Evangelho de Jesus Cristo qualquer pequenina coisa, por mais bem intencionado que você esteja, haverá morte nessa mensagem. E nós vamos dar conta. Por isso que o texto sempre aconselha, né? Você quer ensinar, meu irmão? Você quer pregar? Olha só, hein? Toma cuidado. Você vai dar conta. Nós iremos dar conta. Em todo o conteúdo da aula passada, nós falamos sobre o choque de Jesus com as tradições, as teologias. Ah, Luiz, não, mas isso aqui é um negócio tão simples. Era muito simples as coisas que os fariseus acrescentavam. Ah, Luiz, só no sábado, beleza. O que custa, Luiz? Não poder carregar uma cama no dia de sábado, como o homem do tanque de Betesda, era coisa muito simples. Mas para Jesus, meu irmão, é o completo. Jesus sabe o jeito certo. Sabe um negócio que eu gosto muito? Um pastor que eu tive, chamado Diego Nunes, ele diz o seguinte: Jesus está aqui e Jesus nos entregou o Evangelho. Os apóstolos de Jesus entregaram o Evangelho. Quando nós, por qualquer razão que seja, queremos fazer alguns ajustezinhos, nós estamos dizendo que nós sabemos cuidar melhor das ovelhas do que Jesus. E esse pastor Diego me disse assim: Luiz, Deus sabe cuidar das suas ovelhas. Deus sabe. Nós não sabemos cuidar das ovelhas melhor do que Jesus. Ah, mas só isso realmente é o Evangelho de Jesus. Mas se eu fazer isso daqui, o povo vai... É igual o fariseu. O fariseu fez isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Fui pregar numa igreja que a mulher não podia alisar o cabelo. Coisa simples, tá? Eu estou citando coisa simples. Não podia alisar o cabelo. Aí o pastor dizia o seguinte: não, Luiz, realmente, não tem nada a ver alisar o cabelo, né? A Bíblia não diz o pecado, Jesus não disse. Porém, se eu autorizar isso, Luiz, o povo vai achar que pode tudo e vai ir pecar. Então ele está achando que ele sabe cuidar das ovelhas melhor do que Jesus. Ele se acha melhor do que o Espírito Santo para conter o seu povo, para os distanciar do pecado. E tem tradição de tudo quanto é lado. Com muitas denominações, um monte de tradição. Vamos continuar. Jesus, ele tem um embate com as tradições, vocês se lembram? Eu citei 3 aspectos principais: circuncisão, sábado e impurezas. São os aspectos essenciais que giravam em torno da cultura judaica. Só que a circuncisão não era de fato assim tão importante, porque fazia uma vez e não fazia nunca mais. Então o que mais influenciava a vida do povo era o quê? Os sábados e as impurezas. Lembra que eu falei para vocês de Pedro? Quem lembra? Eu falei de Pedro ou não falei? Falou. Se eu não falei, nós vamos chegar futuramente a falar. O choque que Pedro teve quando Jesus manda ele comer. Eu falei para vocês o peso que era tocar no morto, vocês se lembram? Sim. E Jesus toca no morto. Jesus, ele está batendo de frente com tradições e teologias. Aí, lembra do nosso primeiro pilar do curso? Qual é o primeiro pilar do curso? Pergunta, problema. Então nós concluímos que Jesus tem um compromisso com a sua teologia e não com tradições. Porém, não adianta nada aqui eu ficar lançando informações para vocês, e daqui a pouco vocês estão no almoço de família e alguém dá um argumento para vocês não conseguem responder, aí tudo o que eu ensinei aqui cai por água abaixo. Então, por exemplo, a gente começou pela construção da casa, né? O pilar aqui, acho que é baldrame, fundamento. Aí vai construindo, vai levantando as paredes, vai colocando ferro. Aí a gente está construindo, chega aqui, aí você sai e se encontra com alguém que pega um versículo e manda para cima de você, destrói aqui, cai tudo. Não adianta nada ficar lançando um monte de informações se quando vocês se depararem com o problema que o teólogo de fato enfrenta, vocês não conseguirem responder e tudo isso aqui for
Então agora, eu já apresentei muitos problemas na aula anterior que já foram resolvidos, mas eu vou apresentar um problema para vocês, que será daqueles que são defensores árduos das suas próprias tradições, independente de qual seja. Deve ter umas 70 tipos de tradições. Vamos lá. Agora eu sou agora eu sou um personagem. Agora eu sou o crente que não gosta de teologia, que quem estuda teologia é do diabo, que perde a fé e todas as coisas que eu já respondi na aula passada. Eu sou esse crente e eu sou contra qualquer teologia que fala que nós devemos romper as tradições quando as tradições são contra a teologia de Jesus. E eles vão usar a Bíblia. Jesus nunca foi contra as tradições, tá? Nunca. O próprio Paulo também não foi contra. Cristo e os apóstolos foram incentivados para que cumprisse todas as tradições. Você nunca leu a Bíblia quando está escrito em 2 Tessalonicenses 2,15? Quando Paulo diz o seguinte: apeguem-se às tradições. E Paulo está escrevendo para muitos judeus: apeguem-se às tradições. Ou você nunca leu quando Paulo escreveu em 1 Coríntios 11:2, que está escrito assim: lembrai-vos de mim, meus irmãos, e também retenham as tradições. E vocês aí ficam com essas frescuras de teologia. Vocês não se lembram quando Paulo falou lá em Filipenses 1,15? Cara, o que importa é que Cristo seja anunciado. Para desse negócio de teologia. Que Cristo seja anunciado. Ah, você está falando que aquele lá está com uma teologia equivocada e essa teologia equivocada pode causar morte? Para com isso. O que importa é que o nome de Cristo seja anunciado. Paulo disse isso. Paulo estava lá na prisão e falou sobre um monte de gente falsa. Ele não criticou os caras não, só falou o seguinte: deixa pregar, o que importa é que o nome de Cristo seja anunciado. Ou você nunca leu, seus teólogos chatos, que em 1 Coríntios 6,12 está o texto coringa: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Não convém. Hã? Não convém no final, não. Mas todas as coisas são o que então, Joel? Todas as coisas convém. Todas as coisas convêm. Aí, você nunca leu? Nunca leu quando Paulo diz em 1 Coríntios 33: não se deixe enganar que as más companhias corrompem os bons? Então tem muito costume, muita tradição sim, e a gente deve se afastar de quem a abandona. Vocês ficam nessa teologia aí João 5,39, Jesus disse assim: vocês vão às escrituras para examinar elas e vocês não vêm a mim, em mim está o poder de Deus. Para que teologia, o negócio é ter contato direto com Deus. Ou você também nunca leu o texto coringa contra a teologia, que a letra, mas, para com isso de teologia. Nós temos agora muitos problemas, é uma enxurrada, né? Enxurrada de versículo, enxurrada de versículo, enxurrada de versículo. E aí, como é que a gente vai responder? Isso tudo mesmo está na Bíblia, né? E aí? Por isso que algumas igrejas falam que é para não fazer estudos teológicos. Não, teve um aluno lá, teve 2 casais que queriam fazer, o pastor proibiu. Por isso que, o pastor Éder, é raro, tá? O pastor Éder, o pastor também Júnior do DG. Júnior, Pastora Maria, que além de fazer, incentivaram. Isso é difícil, tá? Teve pastor que chegou, vinha em mim e fazia ameaça, tá? De outra cidade. Tá bom? Infelizmente não posso contar os detalhes porque está gravando, por conta desse curso. 2 casais foram proibidos pelo pastor. Esse rapaz queria fazer teologia, mas foi colocado na cabeça dele: teólogo é coisa do inimigo, não vai não. Ele parou de me responder com medo. Um amigo dele incentivou: vai na primeira aula. Ele foi na primeira aula e ele voltou assim: meu Deus, meu irmão, que sensacional, que bom que eu não ouvi eles. Ele se matriculou e vai continuar. E é o que mais me manda mensagem fazendo pergunta. Esse ano, um dos principais anciãos da CCB lançou um livro teológico, foi excluído da igreja. Tem muito. Eu não conheço eu não sabia disso, também não conheço o autor, o conteúdo desse livro, né? Mas isso acontece. Jesus foi também. Jesus foi excluído e muitas pessoas que seguiram Jesus foram excluídos. Quando o cego de nascença foi curado, o que ameaçaram os pais deles? Se ficar falando do milagre, se ficar falando vai ser excluído. Então agora nós vamos
ter que responder esses problemas. Então, qual é a primeira parte desta aula? Nós vamos responder esses problemas. Porque vocês vão se deparar com isso aí. E se o teólogo deve levar clareza, como é que você vai conseguir levar clareza se você não tem clareza sobre esses textos? Tem como? Não tem. Então nós vamos, a primeira parte vai ser a parte assim, quem infelizmente não viu a aula passada, talvez não entenda 100%, essa vai ser a primeira parte. Nós vamos encerrar esse ciclo e na segunda parte, aí nós, graças a Deus, vamos entrar na teologia da feijoada. Né? Na segunda aula já saiu, vamos supor o que Paulo diz, do leite, né? Vai entrar na teologia, glória a Deus, teologia de peso, ok? Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2,15. E uma observação, pessoal, sempre que eu for fazer a explicação de um texto, para que vocês se aprofundem mais, biblicamente, eu vou aproveitar para fazer uma explicação de todo o contexto da carta e etc., para que vocês se tornem mais habituados com o texto bíblico, tá? 2 Tessalonicenses aí, abram aí o texto. Cadê a bola? Eu vou começar a usar a bola, né? É Nazarena. Por enquanto vai ser Nazarena. Vamos ver aqui. Nazarena. Pastor Osmar, pega aí. Leia aí, 2 Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições. Ponto final, tá bom. Retende as tradições. Vamos explicar? Então, como eu disse para vocês, eu sempre vou aproveitar cada questão para que a gente faça uma análise ampla, para que vocês se aprofundem cada vez mais. E uma coisa que eu gostaria de falar sobre vocês é o seguinte: nem sempre no texto bíblico, quando uma palavra, imagine que isso aqui é uma palavra, aparece 2 vezes, ela quer dizer a mesma coisa. Eu vou dar exemplos do texto bíblico, mas eu vou também dar um exemplo agora no nosso cotidiano. Imagine que nós estamos lendo um livro de cantares numa atualidade, o Cantares de Nova Andradina. E no Cantares de Nova Andradina, uma mulher vê seu esposo e na hora que ela vê o seu esposo, ela diz assim: que lindo! O que isso significa? Ela viu seu esposo e ela disse: o que isso significa, pessoal? Ela está admirando a beleza do esposo dela. Que ela está admirando a beleza do esposo dela, correto? Agora suponhamos que o contexto todo, agora vamos usar o contexto, que nesse momento ela vê o seu esposo conversar com uma ex-namorada. Aí quando ela vê, ela fala: o que significa? Desaprovação. Ela está admirando a beleza? Ou seja, perceba que a mesma palavra lindo, a depender do contexto, pode dizer exatamente o seu contrário. Ela está dizendo que coisa horrível, que absurdo. Isso é declaração de morte. Quase uma declaração de morte. Isso acontece no texto bíblico muitas vezes. Você quer um exemplo? Abram a Bíblia de vocês no texto de Jó, capítulo de número 2, no verso, se não me engano é verso número 8, deixa eu só confirmar aqui. Jó 3:8. O que ela falou? Amaldiçoa? Amaldiçoem-na aquelas que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer comer o seu pão. Ele está falando sobre maldição, né? Vocês se lembram o que a mulher de Jó falou para Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Por que ela falou que amaldiçoa o teu Deus e morre? Por conta em Êxodo, vamos lá em Êxodo, Êxodo 27, está o mandamento seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles sabiam que não deveriam ser tratados o nome de Deus com leviandade, de qualquer maneira. Se tomar o nome de Deus em vão, dá problema. Só que eles não sabiam até então o que deveria fazer com quem tomasse o nome de Deus em vão. Então, em Levíticos 24, 10 e 16, vamos lá, abre em Levítico 24,
Vamos lá, Odair, abre em Levítico 24, 10 e 16. Irmã, como é seu nome? Desculpa. Adriana, abre em Deuteronômio 12, 3 e 4. Levítico 24, do 10 ao 16, Odair. Achou? Tá achando? 12, 3 e 4. Lê quem achou isso. Alguém achou Levítico aí? 24, 16? Deuteronômio 3. Pode ler, irmã Karen. Levítico 24, 16. Quem não achou, preste atenção na leitura da Karen. Levítico 24. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Pode continuar, até o 16. Até o 17, irmão? 16. Esse foi o 16. Ah, já foi o 16? Você leu do 10 ou 16? Ah, tá. Vou ler o 10 agora. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. 11. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés. Tá bom, minha irmã, obrigado, tá? Tá. Esse foi o primeiro episódio onde de fato aconteceu essa blasfêmia com o nome do Senhor, desobedecendo o mandamento de Êxodo. E como foi a primeira vez, eles não sabiam o que fazer. Então, nesse episódio, diz o autor Gordon Wenman, no seu comentário de Levítico, que a partir desse momento, então, eles perceberam o que deveria ser feito. E qual era a forma que deveria ser feita? Apedrejamento. Desde então, que se concluiu que uma pessoa, se tomasse o nome de Deus em vão, ou amaldiçoasse o nome de Deus, deveria ser morto apedrejado, se desenvolveu um cuidado absurdo com o nome do Senhor. Lembre-se que nós iniciamos lá em Jó. Amaldiçoa o Senhor teu Deus e morre. Nós vamos voltar para lá. E lembre-se que nós falamos do aquelindo. Uma mesma palavra que tem significado diferente. Guarde isso aí que nós vamos voltar lá. Por conta disso, aconteceu uma tradição que o nome do Senhor, que era esse daqui, ó, não se sabe se era Yahvé. Por quê? Porque esse nome do Senhor, que nasce do eu sou o que sou, nós já vamos explicar um pouco mais sobre isso para vocês, não era pronunciado, porque eles tinham tanto medo de, por acidente, ele na frase blasfemar com o nome do Senhor, que eles pararam de pronunciar e falar o nome do Senhor. Por isso que a gente não sabe qual é o jeito certo hoje de se pronunciar esse nome, tá? E esse nome se tornou algo assim, nós não podemos blasfemar o nome do Senhor, então além de não pronunciar, por conta, irmã, você está em Deuteronômio? Deuteronômio 12, 3 e 4. 3 e 4. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles destes lugares. Eliminem os seus nomes. Tem tradições que está escrito, apaguem os seus nomes. Como o mandamento diz que deveria apagar o nome dos ídolos, ele falou assim, apagar o nome do nosso Deus pode ser uma blasfêmia. Então, sempre que o nome de Deus era escrito, ele não podia ser apagado. Por conta disso. Por isso eles escreviam o nome do Senhor com extrema cautela. Enquanto eles estavam fazendo a escrita lá do pergaminho, quando chegava que eles sabiam que nesse pergaminho aqui, nessa página, ia ter nesse rolo o nome do Senhor, eles participavam de um ritual antes, eles imergiam num processo de ritual chamado mikveh, que era, eu disse para vocês na aula passada, de água corrente, de purificação, para depois eles escreverem o nome do Senhor. Tinha que ter uma tinta especial, e uma caneta especial, e um pergaminho especial. E na hora de escrever, muitas vezes eles substituíam o nome de Deus por alguns aspectos. Adonai, em vez de escrever o nome de Deus, por medo de blasfemar na hora de escrever, porque eles poderiam pensar alguma coisa errada na hora de escrever e blasfemar o nome do Senhor. Então eles escreviam às vezes Adonai, e às vezes para quando a pessoa fazia a leitura pública, às vezes ela não pronunciar de forma desrespeitosa o nome do Senhor, eles escreviam Adonai, para quando a pessoa lê, ela já fala Adonai. Escrevia Adonai, Elohim, Hashem, que significa o nome, ou às vezes eles escreviam Benha, que significava a palavra, ou às vezes o termo Yod, a letra Yod, e uma abreviação. De tanto cuidado que era o nome do Senhor.
Quando ele ia escrever, ele evitava totalmente qualquer tipo de distração. Ninguém podia falar com ele. E se alguém falasse, ele não tinha que responder. Tá? No momento em que ele ia escrever, vamos supor, ele está escrevendo a frase. Aí chegou no nome de Deus, ele parava, ele tinha que meditar, e ainda na hora que ele ia escrever o Yod He Vav He, que é o Yavé, ele deveria pensar Adonai. Olha como é difícil escrever uma coisa pensando em outra. Para o quê? Para que ele em pensamento não corresse o risco de blasfemar o nome do Senhor. Se ele cometesse um erro em todo esse pergaminho, ele não poderia fazer nenhuma correção. Ele descartava o pergaminho. Agora, se nesse pergaminho ele já tinha escrito o nome de Yavé, ele não pode apagar, ele não pode queimar. Sabe o que eles faziam? Eles tinham que enterrar. Nasceu naquele tempo esse nome aqui, ó, Genizá, que é um cemitério de livros, porque às vezes tinha tanto erro que eles começaram a guardar aqui os erros. O pergaminho estava com erro, a gente não pode tratar o nome do Senhor com desrespeito, então vamos guardar. Você sabe qual é a origem do nome Jeová? A gente falou Jeová, né? Jeová. Quem já ouviu aquele louvor? Jeová. Sou grato por tudo que tenho. Alguém já ouviu? E aquele, não há Deus como Jeová, não há. Isso todo mundo, né? Da onde é a origem do nome Jeová? Se quando Deus falou, o nome era esse. Eles fizeram uma pequena alteração aqui em Yavé. Para o quê? Para que não acontecesse deles pronunciarem o nome Yavé e blasfemarem o nome do Senhor. Então eles pegaram as vogais de Adonai e acrescentaram aqui. Então está aqui o Yod, Ye, o Yod aqui, Ye, O, Vá. O O e o A de Adonai colocou aqui no meio. Como o Y no nosso tem o som de J, ficou Jeová, para não correr o risco de blasfemar o nome do Senhor. Beleza? Como funcionava o julgamento? Quando a pessoa ia ser julgada, tinha que chamar as testemunhas, né? Aí a testemunha, quando ela ia falar, o que você ouviu? Você pode falar a palavra que blasfema o nome do Senhor? Você não pode falar. Você não pode falar. Então o que eles fizeram? Está numa audiência pública, imagina todos vocês aqui, nós vamos estar julgando o Fabinho por ter blasfemado o nome do Senhor. O Odair viu ele blasfemar o nome do Senhor, e o Odair vai dizer o seguinte: cara, eu vi ele blasfemar o nome do Senhor, e ele disse a seguinte frase, você alterava, você não falava o nome de Deus, Yod He Vav He, que é Yavé, você falava, substituía por Yosei. Esse Yosei no hebraico é as seguintes letras, ó, Yod, Vav, Samek e Yod. Então alterou, continua as mesmas 4 letras, para que você não pronunciasse uma frase que blasfemasse o nome do Senhor. Só que ainda assim, para eles ter certeza que não podia condenar você por uma frase copiada, quando chegava o momento do testemunho que tinha que mesmo julgar a pessoa, todo mundo saía, todo mundo. Quem não ouviu ele de fato, quem não estava presente, todo mundo saía. Ficava em torno de 3 testemunhas. Aí os sacerdotes mais velhos, tem 3 testemunhas, Odair, Maicon e Thaís. O mais velho é Odair. Então ele olhava para Odair: Odair, agora diga o que de fato você ouviu. Aí nesse momento, você disse assim: eu ouvi que ele falou que Yavé amaldiçoe o nome de Yavé. Nesse momento os sacerdotes gritavam e rasgavam as próprias vestes, porque eles ouviram esse termo. Aí os outros 2 não repetiam essa mesma frase, só diziam o seguinte: eu também ouvi a mesma coisa. Essas vestes nunca mais eram costuradas e eram jogadas fora, e vocês estavam impuros, nós estávamos impuros somente de ter ouvido a frase. Então, para que nós fôssemos purificados da nossa impureza, da fidelidade do nome do Senhor, ele era colocado para fora para ser apedrejado. Todos nós teríamos que passar, colocar a mão sobre a cabeça para ele, como o seguinte: a nossa culpa de ter ouvido que caia sobre você, e ele morreria. Deu para entender? Vamos continuar.
Uma curiosidade que eu queria falar sobre vocês, o nome de Yahvé, né? Que eu lembrei aqui agora. Quando Deus fala com Moisés, e Moisés pergunta o nome, ele diz, eu sou o que sou, eu sou o eu sou. No hebraico são 4 palavras. E a inicial de 4 palavras é o Yod, Re, Vav, Re. É a inicial de 4 palavras. Na cultura hebraica, todas as letras do alfabeto têm o significado de uma palavra e também um número. Então, por exemplo, a primeira letra do alfabeto é Aleph. O Aleph, que é a nossa letra A. O Aleph tem um valor numérico 1, é também a letra A e representa um boi. Tanto é que se você vira a letra A de ponta cabeça, o que parece? A cabecinha de uma vaca. Se você colocar o chifrinho zoinho, virou uma vaca muito feia. Mais uma vaca. Existem vacas feias nos pastos, né? No nome de Yahvé também tem esses significados, cada uma dessas palavras, e tem um judeu muito famoso aí que divulgou sobre isso, acho que foi o primeiro aí no Brasil que divulgou amplamente, mas ele errou. Ele falou uma coisa errada, talvez você tenha ouvido. Hã? Não, foi um judeu que está bem... Se Yosef Akiva falou, eu não sei. Mas tem um judeu que está bem famoso aí no Instagram, o judeu messiânico, ele usa um chapéuzinho. O que significa Yod no alfabeto hebraico? Significa mão. Primeira letra. O que significa Re? Significa janela. Porém, não essa janela como essa que nós temos aqui. A janela no sentido, imagina que eu sou um homem super forte, eu dou um soco nessa parede, e o meu soco vara até o outro lado, e fica aqui uma janela, fica um buraco, fica um furo. Então, Re significa furo. Tem quantos furos? 2, porque tem 2 Re. Isso se chama pictograma no alfabeto hebraico. Sabe o que significa Vav? Quem quer chutar? Vav significa gancho ou prego. Então, no nome de Yahvé, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, e ele diz, eu sou o que sou, nessa forma de interpretação judaica, que ficou o nome Yahvé, no nome de Yahvé as letras significam mãos furadas com prego. Quem pronuncia eloquentemente todas essas palavras aí passa direto, né? Sim. Passa. Quando Jesus está na cruz, e coloca uma placa em cima da cruz, no hebraico está escrito as seguintes palavras nessa placa. Vou escrever aqui para você. Yeshua, Hanatsiri, Vimlek, nossa, essa palavra é difícil. Hayehudim. Eu não sou muito bom em pronúncia em hebraico não, tá? Não confie na minha pronúncia. Então, quando está escrito Jesus de Nazaré, rei dos judeus, no hebraico é esta frase. Quando os judeus olham para o que está escrito e veem as primeiras letras de cada frase, qual é a primeira letra de aqui? Qual a letra é essa? Y, que é o Iode. Qual é a primeira letra aqui? Que é o Re. Qual é a primeira letra aqui? Que é o Vav. Qual é a primeira letra aqui? Que é o Re. Ficou Iode, Re, Vav, Re, que é Yahvé. Na cruz estava escrito Yahvé, nas primeiras letras. Mãos furadas com pregos, e Yahvé estava na onde? Na cruz. Glória a Deus. Isso foi uma curiosidade. Voltando agora para o importante. Depois eu mando para vocês. Depois eu mando. Pode ficar tranquilo. Todas essas anotações. Vamos lá. Vamos abrir Levítico. Quem está em Levítico ainda? Quem está em Levítico 24:16? Fica em Levítico 24:16. A irmã abre. Quem está em Jó 3:8? Tinha alguém que estava em Jó 3:8. Fica aí, Lucas, Jó 3:8. E alguém abre em Jó 2:9. Tom, tá com a Bíblia aí, Tom?
Alguém já está aberto em Jó? Luan, abre Jó 2,9. Jó 2,9. Não precisa todo mundo abrir, porque se eu for esperar vai acabar gastando muito tempo da aula e infelizmente o tempo é pouco, que eu quero passar muito conteúdo para vocês. Tá, leia aí o que está escrito em Levítico 24:16. Karen. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Tá bom. Então a palavra é blasfemar. A pessoa vai ser morta se ela blasfemar. Blasfemar no hebraico aqui é esta palavra, ó. Nokev. Então qual é a palavra que é usada para blasfemar? Nesse sentido? Nokev. Vamos lá, eu vou perguntar de novo. Qual é a palavra usada para blasfemar nesse sentido? Nokev. Beleza? Quem está em Jó 3,8? Leia para mim, Lucas. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Beleza. Ou seja, sejam amaldiçoados aqueles que ficam amaldiçoando. É isso que Jó está dizendo. Qual é a palavra que Jó utiliza aí? Amaldiçoa. Qual é a palavra que ele utiliza? Pessoal, parece que não tem nada a ver, vocês já vão ver a importância. Vocês se lembram quando na primeira aula eu perguntei para vocês sobre o calendário? Sobre a contagem de tempo? Parecia um negócio que não tinha nenhuma importância, né? Muita gente não esqueceu ainda por conta de ver a importância naqueles textos. Tá? Isso vai ser importante, vocês já vão ver. Nokev. Quem está em Jó 2,9? Leia. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Qual palavra está escrito? Hã? Vou perguntar de novo. Qual palavra está escrito? Não. Espera aí. Quer ver? Sabe qual palavra está escrito aí? Essa daqui, ó. Baref, ou baré. Só que a origem dessa palavra é essa daqui, ó. Bará. Ó, pera aí, pessoal. Qual palavra está escrito aqui? Bará. E na outra está Nokev. Sabe qual é a palavra no hebraico para abençoar? Exato, bará. Então aí no hebraico não é amaldiçoar, é abençoar. Abençoa o teu Deus e morre. A pergunta é, como assim se a pessoa abençoa o Deus e morre? No hebraico está isso. Quem acha que o tradutor errou? Vocês estão confusos? Ninguém fala nada. Eu fiz uma pergunta difícil na aula passada esses dias. Aí eu olhei por mim e falei assim: e aí, meu irmão, sua Bíblia é verdadeira? Eu falei assim: rapaz, eu acho que é. Já estava até... Mas vamos esclarecer. É abençoar. Quer ver um outro texto? 1 Reis 21:10. Bem rápido. 1 Reis 21:10. O primeiro que achar, levanta a mão e lê. 1 Reis 21:10. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou. Façam com que eles testemunhem que ele amaldiçoou. É a história da vinha de Nabote. Lembra que por que Nabote foi condenado? Porque ele amaldiçoou. Ou, sabe qual é a palavra que está ali? Tudo bem. Baré. Bará. Ué, mas peraí. Bará no hebraico significa abençoar. Como é que ele é condenado à morte por abençoar o nome do Senhor? Como é que Jó, a mulher dele, diz que ele abençoa o teu Deus e morre? E aí, qual que é a resposta? O tradutor, viu como a Bíblia de vocês está tudo cheio de erro? Está tudo cheio de erro. Eu sou ateu agora. Está tudo cheio de erro. Os seus pastores aí não sabem nem traduzir. É os ateus falando, tá? Foi o padre que traduziu. Foi o padre? E por que os pastores não corrigiu? Por que não está aí abençoa o teu Deus e morre? A minha foi o rei deles. Talvez porque seja que nem aquela forma que o senhor falou, do ai que lindo. Olha só, ela lembrou do que lindo. Mas será que abençoar significa amaldiçoar? Vocês acham que é isso mesmo? Sim, é isso. Aqui abençoar significa amaldiçoar. Sabe por quê?
Vou ler aqui para vocês o comentário do Talmud. Isso se chama eufemismo reverente. Lembra que eu falei para vocês do medo que eles tinham de blasfemar contra o nome do Senhor? Pelo medo que eles tinham, eles não tinham coragem de, na mesma frase, colocar o nome do Senhor e amaldiçoar. Por não ocorrer de blasfemar acidentalmente. Então, para evitar de blasfemar com o nome do Senhor, sabe o que eles colocaram? Abençoe o teu Deus e morre. Olha só como está escrito no Talmud, no livro do Talmud, Sanhedrin 56a. Um blasfemador não é responsável a menos que abençoe o nome de Deus. Como que ele é blasfemador se ele abençoa o nome de Deus? Na verdade, nesse contexto, ele só está utilizando esse que ele chama de eufemismo para não correr o risco de blasfemar. Imagina uma pessoa está lendo em voz alta, de repente eu amaldiçoo o nome de Yahvé. Então eles colocavam, eu abençoo o nome de Yahvé, mas todo o contexto dizia que era o quê? Que ele estava amaldiçoando. Viu como a mesma palavra que é usada para abençoar, neste contexto de Nabote e nesse contexto de Jó, quer dizer amaldiçoar. É o contrário. Lembra do Aquilinto? Deu para entender, pessoal? Tá, então Nokev quer dizer o quê? Nokev quer dizer amaldiçoar. É? Em todos os casos? Não. Vamos ler 2 Reis 12:9. 2 Reis 12:9. Quem achar primeiro leia. 12:9. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa. Fez o quê? Um buraco na tampa. Sabe o que significa Nokev aqui? Fazer um buraco. É, a palavra usada aí é Nokev. Fazer um buraco. Ou seja, a palavra Nokev, que quer dizer abençoar, que quer dizer amaldiçoar, no que tange a blasfemar o nome do Senhor, às vezes é usada para fazer um buraco, e a palavra barak, que é usada para abençoar, às vezes foi usada com o significado de amaldiçoar. Tá? Deu para entender isso aqui? Eu entrei tudo nisso. Qual palavra que nós estamos falando? A palavra que Paulo usou em 2 Tessalonicenses, que é tradição. Isso acontece na Bíblia muitas vezes. Por exemplo, Lucas 1,17 está dizendo o seguinte, que um enviado viria de Deus para converter o coração dos pais aos filhos, reconciliação. Mas em Mateus 10,34 está escrito Jesus dizendo, eu vim para pôr a espada entre pais e filhos. Espera aí. Parece que são coisas contrárias. E aí, olha o seu Jesus, ó. O seu Jesus fala que ele gosta de família? Não. O seu Jesus está escrito, ele veio para pôr espada entre pai e filho. Como é que a gente interpreta essas palavras? Quer mais? Tem. Lá em 1 Coríntios 7, no versículo 1 ao versículo 2, versículo de número 8, Paulo diz o seguinte, é bom que você não se case, e que você seja como eu. Então, em 1 Coríntios, Paulo está dizendo que é bom que o cara não se case e seja como ele. Só que você vai para 1 Timóteo 2,15, e Paulo diz o seguinte, a mulher será salva dando luz a filhos. Como é que você explica esse texto? Como é que eu explico o texto que a mulher vai ser salva dando luz a filhos? Se não casar. E ainda, peraí, mas a salvação não é pela fé? Como que Paulo diz em Timóteo que a salvação da mulher se dará em dar luz a filhos? E ainda em 1 Timóteo 5,14, Paulo proíbe as jovens de não se casarem. Eu ordeno que as jovens se casem. Ué? Ô Paulo, se decide, Paulo. Era esse que tinha. Quem sabe? Perceba esses contrários? Ou seja, nem sempre que às vezes os termos que são usados, que parecem que vão em choque, estão realmente indo em choque. Porque cada termo, cada frase, cada texto deve ser interpretado dentro do seu próprio texto, dentro do seu próprio contexto. Tá? E quando nós chegamos no tradição, pessoal, Luiz, nós começamos no texto de tradição, que Paulo defende a tradição, sendo que Jesus foi contra a tradição. Por que você deu esse rodeio todo? Para explicar para vocês. Cada problema eu vou aproveitar para fazer uma ampla explicação, para que vocês se tornem mais habituados com o texto bíblico e com a tradição teológica, tá? Vamos lá. Esse texto de Paulo
está sendo escrito para uma igreja que é a igreja de Tessalônica. Vamos analisar então um pouco a carta de Tessalonicenses. Essa igreja foi plantada por Paulo. E devido a uma resistência de Paulo nessa cidade, Paulo teve que, fugir. Isso está em Atos 17, do 1 ao verso de número 3. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Ou seja, Paulo tinha tanto amplo domínio da teologia, que ele estava discutindo usando só o Antigo Testamento, e estava usando o Antigo Testamento e provando que o Messias viria, tinha que ser morto e tinha que ressuscitar. Ele era um bom teólogo ou não? Olha o amplo domínio dele. Só que como Paulo foi perseguido e ele teve que fugir, quando Paulo escreve essa primeira Tessalonicenses, ele relata que ele estava preocupado com aquela igreja. Cara, eu fiquei tão pouco, Paulo dizendo, eu fiquei tão pouco tempo lá, eu tenho medo que o tentador os destrua. Meu irmão, só um pouquinho, teve alguns irmãos que reclamaram das cadeiras. Quem quiser trocar, me fale, que eu já deixei avisado, a outra sala está aberta, para pegar uma cadeira melhor, que é igual essa daqui, e eu deixei outra sala aberta também para pegar as carteiras, que às vezes as pessoas ocupam as carteiras e tem alguém sofrendo com dor e não tem essa carteira. Quem quiser isso, é só falar, beleza? Que eu vi alguns irmãos aí que estão tendo dores e eu não me lembro, teve vários que falaram para mim, eu não me lembro de todos, tá? Então é o seguinte, tem 2 salas abertas só por isso, eu falei assim, eu vou usar outras cadeiras, os irmãos que quiserem, e as carteiras, tá bom? Só levantar a mão assim nesse momento. Daqui a pouco eu também vou fazer Que oração? 10 horas? 9h59. Vocês querem fazer uma pausa de 5 minutos ou vamos continuar? Hã? Tá aí. Então vamos continuar, vamos lá. Olá, pessoal. Meu Deus do céu, a aula acaba 11, né? Jesus amado, Pai do céu. Vamos acelerar, pessoal, vamos ter que acelerar, porque tem muito conteúdo para dar na parte da tarde. Vamos lá. E aí, quando Paulo escreve essa carta, Paulo está com medo da igreja ser destruída. Então ele envia Timóteo para ver. 1 Tessalonicenses 3,5 está escrito assim: portanto, não podendo eu esperar mais, mandei Timóteo para saber da vossa fé. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós trazendo boas notícias. Por essa razão eu estou consolado acerca de vocês, pela vossa fé, porque agora eu me sinto mais vivo, sabendo que vocês estão firmes com o Senhor. Só que Paulo sabia de todos os problemas que cercavam a igreja de Tessalonicenses. E sabe qual é um problema que cercava os Tessalonicenses? Um problema escatológico, que eu vou falar para vocês qual era o problema. Infelizmente eu vou ter que resumir muito, porque eu quero passar bastante conteúdo hoje. Beleza? Toda a carta de Tessalonicenses é uma carta pequena, que é a maior carta escatológica de Tessalonicenses do Novo Testamento. Todos os capítulos dessa carta Tessalonicenses terminam com uma afirmação de escatologia. Tessalonicenses 1:10, Tessalonicenses 2:19 e 20, 3 do 11 ao 13, 4 do 13 ao 18, 5 de 23 a 24. Todos os capítulos terminam com falando da vida do Senhor, da ressurreição e etc. Por quê? Porque, segundo aqui os autores, Hernandes Dias Lopes, no seu comentário na página 102 e 103, William Hendrickson, no seu comentário desta carta, na página 131, Howard Marshall, na página 65, Maurice, na página 136, e entre outros aqui. Todos eles dizem o seguinte: o ambiente em que os tessalonicenses estão, havia um domínio de filósofos chamados epicureus. Os epicureus, entre outros, não acreditavam na ressurreição, epicureus e estoicos. Eles acreditavam que morreu, acabou, e eles tinham muitos argumentos para isso. Tanto é que encontraram tumbas com a epígrafe lá, o epitáfio na verdade, dizendo o seguinte: eu fui, mas não sou mais, ponto final. Enquanto a pessoa está viva, tem esperando, depois que morreu, acabou. Enquanto eu estou, a morte não está. Depois que a morte está, eu também mais não estou. Então acabou. Então qual que é a lógica deles? Morreu, acabou. Aí Paulo escreve na Tessalonicenses dizendo o seguinte: eu escrevo para que vocês não sofram como aqueles que não têm esse. Paulo está falando deles, porque eles não tinham esperança após a morte. E qual que era o medo dos irmãos
nesta carta, alguns sobre o meu irmão morreu, então ele não vai desfrutar da vinda do Senhor. O meu irmão morreu, então ele não vai desfrutar da vinda do Senhor. E tinha um outro medo que eles tinham, que a morte era Deus punindo de um pecado para que você não desfrutasse da vinda do Senhor. Então as pessoas tinham medo de morrer antes da vinda do Senhor. Eles estão com isso na cabeça. E aí tem gente, nossa, o Senhor vai vir, tinha gente que estava abandonando o emprego, e Paulo ainda diz, que tem um comentário que eu coloco ali, um comentarista, que diz que é um jogo de palavras, que diz o seguinte: vocês não são trabalhadores ativos, vocês são intrometidos ativos. Porque segundo esses comentaristas, esses irmãos abandonavam o trabalho, não tinha mais o que fazer, ficavam vivendo do fundo beneficente da igreja, que mantinha eles, sendo que eles podiam trabalhar, e eles ficavam passando de casa em casa, falando da vinda do Senhor, aterrorizando o povo, falando de coisa. Por exemplo, teve um dia que eu sonhei que Jesus tinha voltado, aqui em Nova Andradina, eu era adolescente, sonhei que eu estava voando no avião, estava dentro do avião, Jesus voltou, o piloto foi, eu fiquei, e o avião começou a cair, e eu comecei no sonho a fazer força para tentar ver se eu subia no arrebatamento, e não subia, aí eu acordei desesperado. Nesse dia teve uma tempestade aqui em Nova Andradina, e escureceu tudo, não me lembro se acabou a energia, fiquei desesperado, e eu fui para casa de quem? Fui para casa do Fabinho. E eu chegando lá na casa do Fabinho, falei: Fabinho, Jesus voltou, nós ficou, velho. Jesus voltou e nós ficou, mano. Eu sonhei, cara. Foi ou não foi, Charles? Foi ou não foi, Fabinho? Jesus voltou e nós ficou, mano. Cara, eu sonhei, mano. Eu tô sentindo, cara. Mano, Jesus, e agora, velho? O que nós vamos fazer? Aí o Fabinho falava assim: não, e se Jesus tivesse voltado, mano, pelo menos minha mãe ia. Minha mãe tá aí! A base teológica era mãe. Aí eu falando, aí depois de anos o Fabinho falou pra mim: Luiz, naquele momento eu falei assim, olhei pra você e falei assim: rapaz, será que esse menino tá certo? Jesus voltou e nós ficou? O povo tava fazendo isso, igual eu. Aí Paulo escreve ao Tessalonicenses dizendo o seguinte: não sejam como os que não têm esperança. É Paulo dizendo o seguinte: há a ressurreição dos mortos. Nós temos esperanças na ressurreição. Tem gente que fica colocando escatologia detalhada, sistematizada, sendo que Paulo ele só quer colocar coisas simples na cabeça dos irmãos. Os mortos também desfrutarão com a gente. E tem um segundo aspecto: tem muita coisa ainda para acontecer na vinda do Senhor. Parem de se desesperar e fiquem firmes. E quando Paulo diz o seguinte: então, retenham as tradições. Esclarecido isso, esses comentaristas dizem: esclarecendo isso, fiquem firmes no Evangelho e no ensino que eu disse a vocês. Segundo o próprio Hernandes Dias Lopes, essa palavra ali, tradição, que Paulo está dizendo, significa o próprio ensino de Paulo aos irmãos. E Paulo ensinava a teologia de quem? De Jesus. Ou seja, a palavra tradição aí não tem o mesmo significado que a tradição judaica. A palavra tradição aí significava a teologia de Jesus Cristo. Então, nós temos também uma tradição. Qual é a nossa tradição? A do jugo de Jesus. O ensino de Jesus. Luiz, a própria 2 Tessalonicenses aí, no versículo anterior, ele já esclarece isso. Ele diz assim, ó: para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes, tendo o quê? A tradição do Evangelho. Perfeito, é exato. Você viu como? A própria palavra explica. A mateologia sempre vai citando um monte de versículozinho fora do contexto, sendo que, nesse versículo mesmo, o versículo anterior dizia, está falando do Evangelho. E o Evangelho é tradição humana ou tradição de Jesus Cristo? É tradição de Jesus Cristo. Oi? 2 Tessalonicenses 2,15. 2,15. 2,14 explica, e no 15 é fala da tradição. Sim. 1 Coríntios 11,2, quando está escrito assim, lembra aquele crente que não gosta de teologia que eu fui aqui falando? Citei 1 Coríntios 11,2, está escrito assim: de fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições como eu vos entreguei. De qual tradição Paulo está falando? Da tradição judaica e das tradições humanas, ou da tradição de Jesus Cristo, que é unicamente o ensino de Jesus? É de Jesus, ponto final.
A única tradição que a gente segue é de Jesus, beleza? Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. A gente tem uma tradição, segundo a de Jesus Cristo. Aqui nesse curso nós temos a tradição de nos reunirmos no sábado, todo quarto sábado do mês. É uma tradição, mas essa tradição deve estar submetida à tradição de Jesus Cristo. Qualquer tradição que acrescente qualquer coisa que Jesus não falou, é tradição de homem. Beleza? Segundo problema, qual foi o segundo problema? O texto de Paulo em Filipenses. Quando Paulo diz, importa que Cristo seja glorificado. Não tem, fala a verdade, não tem gente que usa esse texto? O irmão lá, o rapaz está ensinando tudo errado, está matando a fé das pessoas. Esse pastor que eu falei para vocês, pegou essa menina aqui, matou a fé dela, falou que era uma prostituta na frente de todo mundo, ele não tinha pai, ela não tinha pai, não tinha mãe para defendê-la, a avó que morava não a defendeu. Isso é anunciar Jesus Cristo? Mas tinha gente que dizia, eu sei que está errado, cara, mas importa que o nome de Jesus seja anunciado, ele está anunciando o nome de Jesus. A questão é, falar o nome de Jesus é anunciar o nome de Jesus? Então o que Paulo está querendo dizer com esse texto? Eu vou bem rápido para vocês, mas depois eu disponibilizo tudo isso em detalhes. Seria muito estranho Paulo aceitar alguém que ensinou errado, porque quando Paulo escreve aos Gálatas 1,8, sobre o ensinamento errado, ele diz, ainda que um anjo do céu ensine algo diferente do evangelho, que seja amaldiçoado. 2 Coríntios 11, no verso 13, ele ainda compara os falsos mestres ao próprio Satanás. E em 1 Timóteo 4,1, ele diz que sobre o falso ensinamento, muitas pessoas vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Aí eu te pergunto, por acaso, se uma doutrina que não é de Jesus é a doutrina de demônio, eu pergunto, a doutrina de demônio anuncia o nome de Jesus? Mas ela está falando o nome de Jesus? O que Paulo está querendo dizer com esse texto? Eu vou falar aqui para vocês. Autores, F.F. Bruce, no seu comentário, página 53. Esse mesmo autor, página 54. Frank Tillman, no seu comentário em espanhol. Está aqui uma situação para você em espanhol. William Hendrickson, página 83 e 84, e o Dea Carson, no seu estudo dos Filipenses, todos eles dizem o seguinte, veja o que diz o comentário em espanhol do Frank Tillman. E los rivales de los que se habla em esta passagem deveriam de pertencer a um de los grupos mais ortodoxos. O que ele está dizendo? Os rivais que Paulo está dizendo aqui, eles pertenciam a um dos grupos mais ortodoxos, ou seja, mais fiéis aos evangelhos. Todos esses comentaristas estão dizendo, Paulo não está chamando ele de falsos mestres, Paulo não está chamando ele de falsos obreiros, em nenhum momento, pelo contrário, esses caras que Paulo está dizendo aqui, eram caras que pregavam a verdade, está escrito aqui no outro autor, eles eram aqueles que anunciavam aquele nome que estava sobre todos os nomes, a partir do qual todos os homens serão julgados e salvos. Então, o que Paulo está querendo dizer? Vamos ler. Filipenses, capítulo de número 2. Vamos só ler. E o verso de número 15, leia aí. Quem achar? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Desculpa, é Filipenses 1,15, eu falei 2,15, é 1,15. Porque 2,15 é permanecer firmes, né? 1,15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar as aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo estava preso, tinha gente que não gostava de Paulo, e tinha gente que estava pregando fora e queria competir com Paulo. Essas pessoas acreditavam que o seguinte, eu vou mostrar para Paulo que eu vou ter mais sucesso do que ele, e quando Paulo saber que eu estou tendo mais sucesso com ele, Paulo vai sofrer na prisão porque ele vai ter inveja. Mas diz o próprio Paulo e os comentaristas, mas eles não sabiam que Paulo não estava nem aí para isso. Quando Paulo olha, você está querendo competir comigo, mas eu estou feliz porque o nome de Cristo está sendo anunciado. Paulo não está falando da falsa teologia, Paulo está falando da má intenção. Esses homens não tinham uma má teologia, porque a má teologia não anuncia Cristo. Eles estavam falando, vocês têm uma boa teologia,
mas no coração de vocês estão fazendo por inveja. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que eu tenho uma boa teologia, mas talvez a intenção aqui do meu coração seja que eu use minha boa teologia porque eu quero ficar famoso. Ou seja, a minha teologia permanece boa, mas a minha intenção, e quem vai julgar a minha intenção? O Senhor naquele dia. Não cabe a nós ficar tentando adivinhar a intenção do coração das pessoas, cabe a nós analisar a teologia. E Paulo viu, cara, a teologia deles é boa, então não importa que o nome de Cristo seja anunciado. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei numa igreja que na primeira semana eu iniciei um projeto de crianças lá, deu assim, no primeiro dia em torno de umas 40 crianças. Aí o que aconteceu? Mandando foto. Depois de um mês, uma igreja do mesmo bairro, que tinha saído da nossa, iniciou no mesmo lugar o mesmo projeto. Aí um obreiro lá, um pastor lá da igreja que era meu aluno, mandou uma foto lá no grupo assim: olha, tudo que a gente faz essa igreja copia, misericórdia. Aí eu mandei esse texto. Meu irmão, não importa qual seja a intenção deles, se eles estão querendo competir com a gente, mas importa que o nome de Cristo está sendo anunciado e essa criança está sendo alcançada. Eu jamais diria isso se a teologia deles fosse ruim nesse projeto, se eles ensinassem o errado para a criança. Então esse texto não está dizendo da má teologia. Se chegar uma pessoa em você dizendo o seguinte: para de falar de teologia aí, que essa pessoa está com teologia errada, ou aquela, que você... Porque importa que o nome de Cristo seja anunciado, você pode dizer o seguinte: o falso ensino e a falsa teologia jamais anunciarão o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Isso naquele dia vai passar o fogo sobre as obras. Vai passar. A intenção vai chegar o dia que vai ser julgado. E também não sejam criticistas, tá? Uma vez eu comecei a dar aula para um grupo de jovens e todo sábado a gente ia visitar alguma igreja. Aí a gente voltava para nós, o pastor deixou: pastor, estou com um projeto, eu gostaria de todo sábado pegar a nossa juventude e a gente visitar igrejas. Todo sábado a gente ia numa igreja diferente. Aí a gente voltava para a igreja, comia uma pizza. E como eles estavam recebendo aulas bem profundas, eles começaram a se tornar tão críticos que cada vírgula que o pastor da outra igreja falava errado, ele já julgava. Eu falei assim: pessoal, vocês estão já se perdendo, não sejam tão críticos assim. Analisem a essência do ensino. Talvez a pessoa pode errar em alguma interpretação, erradinha em algum texto aqui, alguma vírgula. Mas se a essência da mensagem, o que é a essência? O apelo para o qual você convoca a pessoa. O que a pessoa vai levar daquilo para a vida? Se essa essência for a favor da boa teologia do evangelho, amém. Agora se for contra, tchau. Deu para entender? Busquem discernimento diante de Deus para que vocês não se tornem teólogos chatos, tá bom? Vamos lá. Segundo problema resolvido. Aí tem um outro problema, que eu citei vários textos, né? O outro problema é do texto de 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Imagina só, sabe o que eu fico imaginando? Jesus discutindo teologia com o rabino, né? Aí Jesus está aqui argumentando. Aí o rabino leva um show. Ele perde o rumo, fica com vergonha. Aí o rabino não consegue mais defender a sua teologia e a sua tradição. Aí o rabino disse o seguinte: Jesus, você está certo, mas todas as coisas me são lícitas e nem todas me convêm. Jesus, não convém, Jesus. Não convém fazer isso tudo que você está fazendo de sábado, Jesus. Jesus, convém tocar em leproso para você comprar briga com todo o sinédrio? Convém, Jesus, você fazer o que você fez com Jairo, porque quando Jairo chega em Jesus Cristo, comentário do Chad Myers, no caminho que Jesus está indo para a casa de Jairo, quem cruza com ele é a mulher do fluxo de sangue. O Chad Myers comenta que aqui há dois extremos do mundo. Lembra que eu falei para vocês da pureza? Que todo o conceito de pureza e impureza no Antigo Testamento significava a identidade de povo de Deus, ser povo de Deus, identidade, ser povo de Deus e ter acesso ao sagrado, que é o próprio Deus. Quem estava impuro não tinha identidade de povo de Deus, era considerado pagão, não era mais povo de Deus e não tinha acesso a Deus. Quando uma pessoa se tornava impura, era essa a sensação que eles tinham. Quando Jesus toca no leproso, sabe qual é a sensação que o povo assusta? Jesus tocou no leproso, ele está impuro. Então Jesus deixou de ter identidade de povo de Deus, fazer parte do povo de Deus e ter acesso ao sagrado. É isso que a tradição judaica dizia. Aí sabe o que Jesus faz com Jairo? Veja só, chega em Jesus o príncipe da sinagoga, o puro. O puro. No meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue que está impura. Aqui está o puro. Aqui está a impura. Ela toca em Jesus. Quando uma pessoa impura toca em Jesus, sabe o que Jesus fica? Segundo a tradição judaica? Impuro. Sabe o que Jesus fez questão? Parou.
falou para todo mundo: você me tocou, conta a sua história para todo mundo. Eu era assim, assim, assim. É como se Jesus ficou impuro. O pessoal ficou em choque. Então nós temos de um lado o chefe da sinagoga, o puro.